Continuando, nós vamos ver agora os autômatos finitos não determinísticos. Tá? Então, uma explicação inicial. Tá? A única diferença, tá, do autômato finito determinístico para um autômato finito não determinístico é que o autômato finito não determinístico ele permite que nós visualizemos, ocorra o estado, a mudança de transição, tá, de duas formas ou mais. Então a gente tem uma forma aqui que é fazendo o loop, né, do 1, voltando para ele mesmo, e tem, né, pode ocorrer uma mudança de estado do Q0, tá, para o Q1. No autômato finito determinístico isso não é possível. Somente um 0 poderia ter aqui, somente um 1, número 1 poderia ter, tá, aqui. Então, esse autômato, né, quando ele lê o 1, ele pode permanecer em Q0 ou pode, né, mudar para Q1. Então, isso a gente vai ter um conjunto Q0, Q1, que vai ocasionar na mudança do estado. Tá? Então, tem um exemplozinho. Vamos tentar identificar a cadeia 1, 1, 0. Tá? Então, quando a gente vê o número 1, a gente pode ir para o Q0 ou ir para o Q1. Né? Então, quando a gente está, aí a gente elimina o primeiro 1. Quando a gente está em Q1 e vê o 1, a gente pode, né, permanecer em Q0 ou novamente mudar para Q1. E se eu estiver no Q1 e eu ver o número 1, eu vou estar paralisado, eu vou chegar num beco sem saída aqui. Tá? E aí na sequência, se eu estou em Q0 e eu vejo o 0, eu faço o loop novamente, né? E fico aqui em Q0. E se eu estou em Q1 e eu vejo o 0, eu vou para Q2, que é o estado final. Então, o Q0 acaba também no beco sem saída aqui, nós não conseguimos o estado final. E o único caminho válido é esse caminho aqui. Então, a gente vai ter mais de um caminho para poder chegar no resultado. Então, vamos fazer agora, né, a matriz de estados do AFND, né, e ver somente algumas, o que difere, né, do AFD para o AFND. Então, aqui a gente separa, aqui a gente coloca os estados, Q0, Q1 e Q2. Então, aqui nós vamos representar os conjuntos. Então, Q0, quando a gente vê 0, permanece em Q0, só que a gente representa como conjunto, né? Q0, V1. Então, ele permanece em Q0 e agora une, né? Q0 quando V1 também vai para Q1. Então, agora ele tem essas duas possibilidades. Q1, quando V 0, vai para Q2, que é o estado final. Q1, quando V1, vazio. Mesma coisa no Q2, o Q2 não leva ninguém. E aqui a gente precisa indicar quem é o inicial e quem é o final. No caso inicial a gente bota uma setinha, né? Q0, e o final a gente bota um asterisco, que é o Q2. Então, na sequência, a gente pode, né, transformar um autômato finito determinístico, né, em AFD e vice-versa, transformar o AFND, né, em AFD. Então, para converter o AFD para AFND é muito simples. É só a gente botar as chaves lá na nossa tabelinha de transição. Ele é bem comum. Então, na forma gráfica, não seria necessário alterar nada. Então, vai permanecer a mesma coisa. Tá? A única diferença visível vai ser apenas na representação formal, que é justamente na tabela de mudança de estados, que é aquela tabelinha que eu fiz do AFD, a gente vai colocar umas chaves lá. E agora sim, que é a etapa um pouco mais complicada, que seria a mudança, né, do AFND para o AFD.
Então, a grande pergunta que a gente precisa responder é como fazer os conjuntos, né, de estados presentes na tabela lá aparecerem em um único estado no AFD. Então, é simples, a gente vai pegar o conjunto e vai colocar no estado. Então, a ideia da conversão será usar um conjunto de estados, né, do autômato finito não determinístico como sendo um único autômato finito determinístico. Então, tem um exemplo aqui, a gente pode pegar o conjunto Q0 e Q1 e ele vai acabar virando um estado único do AFD. Tá? Então, a gente tem que pensar no Q0 e Q1 como se fosse, tá, o nome lá do nosso estado. Então, vamos aproveitar esse exemplo que a gente viu anteriormente e vamos converter ele de AFND para AFD. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transpor, tá, essa matriz de mudança de estados para a matriz nova, né? Que essa matriz é do AFND. Então, a gente vai criar a matriz do AFD. Tá? Então, 0 e 1. Então, inicialmente é bem simples, tá, pessoal? A gente começa repetindo a primeira linha. Aqui vira conjunto, tá? Então, a gente começa repetindo a primeira linha. Então, primeiro vai ser Q0, tá? Que é o nosso estado inicial. Q0, Q1. E aqui, o que acontece? A gente tem um estado, um novo estado, Q0, Q1. Então, Q0, Q1. E quando a gente está nesse estado Q0, Q1, a gente vai, né, ter as combinações, né, da união. Então, quando eu estou em Q0 e eu vejo 0, eu permaneço em Q0. Quando eu estou em Q0, quando eu estou em Q1 e eu vejo 0, eu vou para Q2. Então, eu tenho um estado agora Q0, Q2. Ok. A gente pode apagar aqui. Quando eu estou em Q0 e eu vejo 1, eu permaneço em Q0. Quando eu estou em Q0 e eu vejo 1, eu posso ir para Q1. Quando eu estou em Q1 e eu vejo 0, eu vou para Q2. Não, aqui não vai. Quando eu estou em Q1 eu vejo 1, né, vazio, então ele une com vazio. Então é só esse cara aqui. E aqui eu tenho um novo estado, que é o Q0, Q2. Então a gente cria aqui Q0, Q2. Então, Q0, Q2. Quando eu vejo 0, né, eu permaneço em Q0 e ok. Quando eu estou em Q2, eu vejo 0, Q0. Quando eu estou em Q0 e eu vejo 1, eu posso permanecer em Q0 ou ir para Q1. Quando eu estou em Q2, né, transição vazia, então unido com vazio. Então, fechou. Agora nós temos a matriz do AFD que transpôs. Então aqui agora a gente pega essa matriz e constrói ela no lugar dessa aqui. Vamos fazer lá rapidinho. Muda aqui. Então o Q0 continua sendo nosso estado inicial. E Q0, Q2 agora passa a ser o nosso estado final, porque o Q2 era o estado final no AFND. Então
Então a gente representa, né, Q0 vira um estado, Q0, Q1 vira um outro estado e Q0, Q2 vira estado final. Então eu tenho os três estados, vamos fazer a conexão agora. Q0 e 0 permanece aqui, né? Q0 e 1 vai para Q0, Q1. E agora Q0, Q1. Quando eu vejo 0, Q0, Q2. Então, vem para cá. E Q0, Q1, quando vejo 1, continua no Q0, Q1. Ok? E para fechar, Q0, Q2, quando vê 0, vai para Q0. E Q0, Q2, quando vê 1, vai para Q0, Q1. Então, volta aqui. Então, assim, a gente conclui a transformação do AFND, tá, para o AF.